considerando que o acesso à água potável e o saneamento básico é um direito humano essencial, fundamental e universal, indispensável à vida com a dignidade e reconhecimento pela ONU, como condição para o gozo pleno da vida e dos demais direitos humanos, considerando as constantes reclamações dos munícipes de nossa cidade em diversos bairros sobre a falta de água, considerando que até algum tempo atrás a falta de água ocorrida durante os finais de semana e atualmente por vários momentos durante a semana, os moradores não têm abastecimento. Considerando as informações obtidas junto aos munícipes da nossa cidade, onde alegam que essa falta d'água é devido à abertura de novos loteamentos e que Itaperuna não comporta mais novos empreendimentos, pois não possui estrutura de captação e tratamento de água suficiente para atender os imóveis já existentes. Considerando que todo ano Itaperuna ganha muitos novos empreendimentos imobiliários, principalmente aqueles que verticalizam a moradia para melhor aproveitamento do espaço do solo, e esse bom imobiliário já começa a agravar ainda mais algumas imperfeições nos serviços básicos. Considerando que essa casa constantemente é cobrada por munícipes sobre a falta de água nos bairros e sempre está à disposição da comunidade e da Companhia Estadual de Água e Esgoto SEDAI para buscar soluções. Diante dessas considerações, apresenta a mesa diretora, ouvindo o plenário e atendidas as formalidades regimentais, requeiro que seja oficiado ao senhor prefeito municipal para que, através do setor competente, extensivo à Companhia Estadual de Água e Esgoto SEDAI, encaminhe a essa Casa de Leis as seguintes informações. Quais são o motivo dessa falta de água da cidade? Os reservatórios que hoje estão em funcionamento dão conta da demanda em toda a cidade? A Prefeitura e a SEDAI têm exigido a infraestrutura necessária para a captação e abastecimento de água das loteadoras, quando da implementação de um novo loteamento? Essa falta de água que reclamam os munícipes tem relação com a implantação e lançamento de novos loteamentos e empreendimentos na cidade? Existe de estudo, projeto para revisão do Plano Diretor de Desenvolvimento para a consecução do objetivo de desenvolvimento sustentável de água potável e saneamento, trabalhando em prol do uso racional e sustentável desse recurso de primeira necessidade e enfrentamento aos riscos relacionados à sua escassez? 6. Dentro desses estudos, os técnicos da Prefeitura estão avaliando a possibilidade de inserir como medida compensatória o aumento no consumo de água e a geração de esgoto sanitário, investimentos obrigatórios por parte dos empreendedores, destinado à ampliação e modernização do sistema de captação e tratamento de esgoto, água e esgoto. 7. Quantos processos de aprovação de projetos de novos empreendimentos imobiliários estão em tramitação na Prefeitura Municipal? 8. Quantos processos de liberação de habites referente à conclusão de novos empreendimentos imobiliários estão em tramitação? 9. Qual a possibilidade de a administração municipal suspender todos os processos de aprovação de novos empreendimentos imobiliários até que seja concluída a revisão do plano diretor e tais compensações obrigatórias passa a vigir? 10. Por fim, esse legislador, através do requerimento 214/2021, solicitou ao Executivo e da Companhia de Abastecimento de Água e Esgoto SEDAI, em data de 2/6/2021, esclarecimento do porquê não foram tomadas as devidas providências para a ativação da caixa d'água, construída há mais de 10 anos, com a capacidade de 4 milhões de litros de água, e que, apesar de toda a estrutura construída, inclusive com incentivo de tubulações e rede passando pelo Beco da Baiana, a referida caixa d'água não foi ativada. Nem sequer obtivemos os devidos esclarecimentos. Por tais razões, reitero o requerimento 214/2021, inclusive com a possibilidade do Poder Executivo buscar soluções junto ao Governo do Estado no que diz respeito à ativação da referida caixa d'água. Vereador Denilson da Silva Zacarias. Presidente, com relação ao requerimento, entro na pauta, né? Não há água em Itaperuna.
né? Então, assim, é lamentável, né? Nós colocamos o tempo todo a nossa fala dizendo que devolvemos a matéria e aí não há água, não há água. Preciso passar para o senhor, presidente, para todos que me ouvem, a experiência é lamentável. Dia 2 de novembro, desde o dia 2 de novembro, eu tenho lutado junto à comunidade da SEAB e as comunidades vizinhas, se é que posso dizer assim, com a falta de água. O telefone do vereador, né, ele não tem mais onde os senhores encontrar ligações, encontrar mensagens, e aí, eis que o vereador vai para a rua. Ele sobe o morro, ele sobe os becos e vielas, para poder entender, para poder abraçar a comunidade, porque nesse momento não há muito o que se fazer. Mas eu, enquanto representante, né, não posso me poupar, né, em subir, em atender o meu povo, em acolher, em entender. E aí, quero passar rapidamente na linha do tempo para dizer, 2 de novembro, aniversário do meu pai, 93 anos, graças a Deus de vida. Vai o Adenilson Zacarias para o cemitério, porque quem tem uma mãe, né, tem costumes, né, e princípios que a gente realmente leva conosco. A minha mãezinha, todos os anos, ela costumeiramente faz a visita ao cemitério, né, ali no túmulo da família, essa coisa toda. E lá o que vejo? Tantas e tantas pessoas que querem ali defender um extra, defender um dinheirinho sem água. Mas aonde está a água? E aí me deixou assim realmente estupefato entender tantas famílias ali deixando de trabalhar. É um túmulo, presidente, que por hora, né, a pessoa leva uma diferença no seu dia a dia, no que tange aí a receita. E aí todos parados e cobrando ao vereador. E aí eu fiquei a me perguntar, seria o meio ambiente? Seria a obra? Para ter uma conversa, porque agora eu estou falando de um caso excepcional, de pessoas que estavam no cemitério e que não tinham, quiçá, uma gole de água para lavar as mãos, após depositar as flores e acender as velas do cemitério. Achei um descaso, precisamos ver isso num novo tempo, num outro momento. Ocasiões como essa, nós precisamos ter, sim, uma medida. Tá? E ali eles ficaram sem defender o seu pão de cada dia. Para além disso, todos os dias, lá na SEAB, é só um exemplo, nós temos tido essa fala, não tem água, as pessoas estão migrando, as pessoas estão querendo mudar, presidente. O Beco da Baiana, ele fala por uma só voz. Francisco Moreira do Nascimento, a rua, eles querem mudar, porque quem pode e ainda tem uma mãe ou um familiar que mora numa comunidade e que ainda tem um reservatório, presidente, ainda se safa, né, para poder tomar um banho, para poder comer. Então, isso, presidente, que não ocorre, né, e aí, me desculpe, durante o final de semana inteiro, foram contatos com o Reinaldo, equipe da SEDAI, com o Ricardo, Cacá, com o Henrique, com o nosso ex-vereador Moreira, para quê? Para orientar. Foram conversas no celular para dar um retorno lá ao meu povo. Porque nós não temos conhecimento técnico, mas a gente quer ver acontecer. E aí, porque deu o apagão. Qual é a medida que se tem? Porque quantos apagões ainda nós sofreremos ao longo de mais esse ano vindouro? Qual a medida que se tem? O reservatório está lá com 4 milhões de litros de água. E o vereador, ele coloca aqui, ó, por fim, este legislador, através do requerimento 214 de 2021, solicitou do Executivo, né, e da Companhia de Abastecimento de Águas e Esgoto, SEDAI, em data de 2 de 6 de 2021, esclarecimento do porquê não foram tomadas as devidas providências para a ativação da caixa d'água, construída há mais de 10 anos, né, e com capacidade de 4 milhões de litros de água, e que, apesar de toda a estrutura construída, inclusive com investimentos de tubulação e redes, passando pelo Beco da Baiana, a referida caixa d'água não foi ativada, nem sequer obtivemos os devidos esclarecimentos. É que eu venho aqui reiterar o meu ofício, eu venho aqui dizer na minha comunidade, dizer a Itaperuna, que essa é uma causa nossa, ela é coletiva. E lá em cima, presidente, dentro do meu requerimento, está aqui uma fala importantíssima, para ver se a gente sensibiliza aí a SEDAI. Olha só, considerando que o acesso à água potável
e ao saneamento básico é um direito humano essencial, fundamental e universal, indispensável à vida com dignidade e o reconhecimento, e reconhecido pela ONU, né, como condição para o gozo pleno da vida e dos demais direitos humanos. Resolução 64, né, a Resolução 64.292, de 28/7 de 2010. Então, assim, eu estou aqui trazendo a minha fala com muito desconforto. Eu trago a minha fala muito incomodado, porque, presidente, você dormir, eu fiquei em casa naquele dia, e não é algo costumeiro, mas eu passo por isso, com 2 idosos de 93 anos, uma idosa de 87 anos, e você que tem criança, e você que vai à escola, presidente, ela tem sido a solução para algumas mães, porque ainda consegue lá na escola um copo d'água e alimento para dar dignidade às nossas crianças. Então, eu espero, sim, que a SEDAI, né, esteja nos ouvindo. Eu espero, sim, do Executivo uma medida. Se essa caixa d'água depende de uma fala ao Estado, cadê? Que ainda não foi feito. Né? Então, eu espero que o Executivo, né, possa rumar para o Estado e se manifestar, porque o nosso povo está sofrendo. Poderia ficar aqui horas e horas falando, né, expondo a minha indignação, o meu desconforto. Eu sou porta-voz de um povo. Em cima do Beco da Baiana, um jovem olhou para o outro e falou: fulano, você tem um copo d'água na sua casa? E não foi de provocação, não. É porque ele não tinha. Como se ele quisesse dizer: me empresta o seu, que eu te devolvo no momento oportuno, se a água chegar. Então, assim, essa é a minha fala. Adenilson Zacarias, que vive, que convive na sociedade, que é sensível a essa causa, água. E aí eu apresento aqui o meu requerimento e eu espero do Executivo a sensibilidade no sentido de entender, de acolher, de trazer para a gente tudo aquilo que a gente busca aqui nesse documento.